O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista ao portal UOL que não acredita numa eventual prisão de Jair Bolsonaro. Mas Valdemar afirmou que, caso isso ocorra, o ex-presidente ganharia muito mais força como cabo eleitoral para 2026, abre aspas. Se ele for preso, elege até um poste de dentro da cadeia. Eles não vão fazer isso com ele. Não há motivos. Se o Bolsonaro for preso, ele vai para 60% do eleitorado. Se ele for preso, vai poder escolher o próximo presidente. Fecha aspas. E o ex-presidente do PT, José Dirceu, disse em entrevista ao Globo que a vitória de Donald Trump traz alertas para o governo Lula e a esquerda no Brasil. Dirceu, que está prestes a se reabilitar politicamente depois da decisão do ministro do Supremo Gilmar Mendes, que anulou todas as condenações na Lava Jato, afirmou, abre aspas, Bolsonaro não é o Trump, Lula não é Biden nem Kamala. Trump tomou conta do Partido Republicano e o transformou num partido trumpista. Nossa direita não é toda bolsonarista. Bolsonaro tem o PL e os outros partidos podem ou não estar com o Bolsonaro. Agora, lógico que tem que mudar. A esquerda tem que encontrar um caminho para retomar território, voltar à juventude, trabalhar com as redes e atualizar a sua mensagem. Fecha aspas. Segundo Dirceu, os Estados Unidos evidenciaram que se antes uma eleição era ditada pela economia, o aspecto cultural e ideológico ganhou protagonismo. O ex-ministro aposta que a relação entre Brasil e Estados Unidos não será abalada com a eleição de Trump, mesmo depois de Lula declarar apoio a Kamala Harris. Para Dirceu, os americanos nunca priorizam a América Latina. Ainda segundo o petista, há interesse de ambos os lados em manter boas relações comerciais. Piotr, começamos essa rodada com você, vários pontos para a gente analisar. Primeiro trouxemos aqui a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, depois também a declaração do ex-presidente do PT, José Dirceu. Agora, falando sobre Valdemar Costa Neto, o Consta até comentou no comentário dele anterior sobre cálculo político do STF na retenção do passaporte. Aqui também é um cálculo político sobre essa questão da prisão de Jair Bolsonaro. No começo do ano isso estava mais evidente, o assunto estava mais quente, depois esfriou um pouco mais ao longo do ano. Como é que você avalia a situação nesse momento, principalmente depois do resultado das eleições municipais que deram uma evidente vantagem aí para a direita e para a extrema-direita em termos de resultado em todo o país? Acho que hoje o Bolsonaro já teria em torno de 60% no segundo turno, seguramente, mas muito mais do que, digamos, 30%. Qual é o peso do PT hoje dentro do governo Lula? Lula é alguém que vai terminar o mandato acima de 80 anos, se não me engano, né? Ele fez 79 agora, foi isso que fez alguma coisa assim, né? Mas, enfim, tem uma dificuldade de governar, ele não consegue tomar decisões, nem as mínimas pragmáticas ele consegue. As declarações do Valdemar Costa Neto, eu acho que estão um pouco distantes, né? Não são exatamente análises que compensam, que demonstram a realidade brasileira. Sim, a importância de Jair Bolsonaro está muito clara e tudo mais, a gente viu nas eleições municipais. Mas o quanto o Valdemar da Costa Neto, ao ficar toda hora citando essas questões especificamente sobre se ele for preso, se ele não for... Bom, primeiro é preciso saber a legalidade do processo. É essa questão que deveria estar sendo discutida pelo líder do partido, o qual Bolsonaro é o presidente de honra. É essa questão, onde houve exageros, onde houve nenhum rigor no devido processo legal desse processo ou desses inquéritos nos quais o Bolsonaro está incluído. Essa é a questão, porque isso inclui também todos os outros brasileiros que estão nesses inquéritos sem nenhuma lógica jurídica. É contra isso que precisa se lutar. O cálculo não é só político, porque o político vai ser a consequência. Se o Supremo, num absurdo, ou o TSE mantiver, por exemplo, essa decisão de Bolsonaro inelegível, e não se atacar a questão de por que se tornou inelegível, bom, a consequência já está maior do que toda a causa. Porque aí você vai estender e impedir, por exemplo, a possibilidade que ele teria, se o devido processo legal for anotado, dentro desse processo e poder concorrer. Então, quer dizer, os partidos de oposição no Brasil, e o PL nesse aspecto eu vou chamar de um partido de oposição, precisa olhar para as causas que hoje, por exemplo, fizeram de vítimas vários brasileiros julgados ilegalmente.
Esse é o ponto. O 8 de janeiro, por exemplo, todos aqueles inquéritos, o Consta, por exemplo, faz parte de um deles. É essa questão que deveria ser abordada por líderes da oposição. Porque se você desmonta a causa, não tem consequência, mas isso é simples. É uma questão quase semântica. Aí o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está no século passado. Essa frase dele é assim, os Estados Unidos nunca se importam com a América Latina. Vamos lá, olha para a Venezuela. Foi um descuido americano de não entender o que estava acontecendo na Venezuela e perdeu-se a Venezuela e sim, obviamente, toda a capacidade de fornecer petróleo. Imagina que eles estão pensando isso com o Brasil hoje. Dá uma olhadinha no Cone Sul. Você tem, óbvio, o Milei na Argentina, que já é uma boa notícia, mas perder o Brasil, como aconteceu com a Venezuela, seria uma hecatombe. Ver o Brasil hoje com influência muito maior de China e Rússia seria muito ruim. E nisso os americanos entendem essa geopolítica. O Trump entende de geopolítica de forma muito clara. Fez isso no primeiro mandato, vai fazer agora novamente. Então, esse discurso já não funciona mais. Talvez funcionasse no final do século passado. Dizer os americanos nunca se importam com a América Latina. A gente viu parlamentares citando o Brasil nessa questão da liberdade de expressão. Um empresário dos mais importantes hoje nos Estados Unidos e no mundo, Elon Musk, está preocupado com o que acontece no Brasil. Mexe com empresas americanas o que acontece no Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. O discurso está com naftalina do Zé Dirceu. É preciso, digamos, se atualizar. Ele está dizendo que o PT precisa se atualizar, a começar dele. Pois é, Cáudio, queria pegar aí por esse ponto do discurso do José Dirceu, que pelo menos ele admite que a situação é ruim, quando ele diz a esquerda tem que encontrar um caminho para retomar o território, voltar à juventude, trabalhar com as redes, atualizar a sua mensagem, visto o resultado das eleições municipais aqui no Brasil. E quando ele olha para as eleições nos Estados Unidos, ele diz que se antes uma eleição era ditada pela economia, o aspecto cultural e ideológico ganhou protagonismo. Na verdade, teve um peso enorme a economia dos Estados Unidos, muito mais, e quando o Kamala entrou, toda vez que Kamala entrava nesses assuntos de ideologia de gênero e raça e divisão, identitarismo, só piorou para o lado dela. Pois é, e também todos os apoios que ela teve dessas estrelas de Hollywood que também tem essa bandeira em questões woke, né, da lacração, não mexeram um voto. Taylor Swift, 250 milhões de seguidores, não mexeu um voto. Todos os atores, George Clooney, ou Julia Roberts, também. Julia Roberts falou, você fez uma propaganda dizendo traiam seus maridos e vão votar para a Kamala Harris, não mexeu um voto. Todos os atores, aquela apresentadora americana, muito famosa, a Oprah Winfrey, obrigado, Paula, também não mexeu um voto. Lady Gaga não mexeu um voto. Ou seja, todo mundo, assim, Hollywood inteira em massa, a Califórnia inteira e Hollywood na vanguarda não mexeram um só voto. Ou seja, primeiramente é o fracasso, né, desses supostos formadores de opinião que não formam absolutamente nada e entregam 6 milhões de votos a mais para o Donald Trump. Inclusive, sem falar da mídia, né? A velha mídia americana, todos os jornais americanos se posicionaram, porque lá isso é tradição, a favor de Kamala Harris. Estava dando uma olhada nas capas das revistas femininas, a Vogue, a Elle, todas com Kamala Harris como a nova heroína, a nova candidata, mexeram um voto, 0. Então, quer dizer, estas questões políticas acabam afetando menos do que a questão econômica de uma inflação nos Estados Unidos que beirou 9%. Os salários dos americanos cresceram menos do que a inflação até esse ano. Ou seja, os americanos estão sofrendo na pele aquilo que os brasileiros vivenciaram normalmente nos últimos anos. Porque aqui estamos acostumados e lá não. Lá eles ficam com raiva e dão culpa justamente a um governo que não consegue controlar os gastos públicos. Um governo que tem um déficit tributário, déficit fiscal, que é o dobro do déficit brasileiro. Ou seja, consegue ser mais gastão do que o próprio Lula. Imagina só, a proeza de Joe Biden de conseguir ter um déficit pior do que o déficit brasileiro. Então a dívida pública americana está custando juros, ou seja, o pagamento dos juros sobre a dívida americana é superior aos gastos para a defesa, pela primeira vez na história. Ou seja, os americanos deverão pensar no futuro em como repagar essa dívida, como diminuir essa dívida e não como ser os policiais do mundo. E isso também explica, em parte, a vitória de Trump. Então, sim, foi sim uma eleição baseada em aspectos econômicos, foi sim uma eleição baseada no mal-estar do americano médio, que está sofrendo com a migração descontrolada, com uma epidemia de fentanil, né, que vem da China, inclusive, que está matando centenas de milhares de americanos todos os anos.
e uma questão econômica que não está agradando milhões de eleitores que até então votavam democratas e agora estão votando republicano.